Pessoal, sejam bem-vindos a mais um bate-papo e hoje eu vou conversar com a Babu, fundadora da Hilda Motion, que é um estúdio que colabora com Netflix, HBO, Prime Video, entre outros clientes incríveis. E hoje a gente vai bater esse papo com ela. Quero que você sinta à vontade aqui, Babu. Seja bem-vinda também e fique realmente à vontade para contar um pouquinho da sua história, da sua trajetória, o pessoal te conhecer um pouquinho melhor, você e também o seu estúdio, né? Muito Seja obrigada. bem-vinda. Eu fico muito feliz com o convite também para poder falar sobre, acho que não só a minha carreira também, mas acho que a construção da Hilda, que é um projeto que ele é muito importante para mim, é algo que eu tenho elaborado, nossa, desde sempre, assim. É, mas aí também eu fico totalmente livre, Thiago, para o que você quiser perguntar, o que você vê também que o pessoal mandou lá na caixinha de perguntas e tudo mais durante a nossa conversa, se eu não abordar também, a gente com certeza tira todas as dúvidas que o pessoal tiver sobre o mercado e tudo Sim, mais. cara, anotei, inclusive eu anotei todos aqui. Durante a live eu já vou soltando para você aos pouquinhos. Mas eu queria Bom, conhecer um pouquinho melhor da sua história. Eu acho que o pessoal também, tipo, como você começou, quando, como que foi sua trajetória, né, até os dias de hoje. sim. Nossa, eu comecei faz. A idade não vai mentir agora, já faz quase 20 anos. Quando eu comecei na indústria, não tinha. Mal tinha YouTube, então a gente não tinha muito tutorial, não tinha muito acesso a nenhum tipo de estudo dentro do Brasil, né? Até mesmo as faculdades, que nem a Melies, por exemplo, ela só foi ser fundada muitos anos depois que eu comecei na área. Então, tinham pouquíssimos lugares que você podia aprender. O jeito mais clássico que tinha era você estagiando numa produtora. Só que para você fazer isso, e eu reconheço muito minha posição de privilégio naquele momento, você precisava já ter alguém assim que você conhecia minimamente para poder te indicar para começar esse estágio. E os estágios nem eram remunerados, nem nada. Era um esquema meio, cola aí na produtora que se você tiver paciência e ficar meio papagaio de pirata assim no ombro dos caras, vendo o que eles estão fazendo e perguntando e se interessando e tudo mais, aí sim você consegue aprender alguma coisa. Foi bem desse jeito, eu fiz isso na Digital 21, que ainda existe hoje. Na época ela foi a primeira casa finalizadora, depois a Casa Blanca, então era uma lá em São Paulo, né? Uma finalizadora que também foi para motion depois, e aí para questões de também departamento de 3D, animação e tudo mais, da Cine, que é basicamente acho que a maior produtora que a gente tem de live action dentro do Brasil. A Digital era bem grande, é um esquema de produtora que é raro de se ver hoje, que é aquelas produtoras 24 horas, então ela nunca fecha, tem vários turnos, tem muitas pessoas trabalhando. E naquela época eu fui indicada para pelo menos ir lá conversar e conhecer o pessoal de lá. E deu certo, assim, deu certo, né? Eu basicamente fiquei lá vendo o que os caras estavam fazendo. Eu acho, inclusive, que muitas pessoas que possam estar aqui assistindo e que conhecem o seu trabalho, mas também conhecem de várias outras pessoas, até mesmo da EBAC, conhece Fabiano Brock. E o Brock Sim, foi o meu mentor, né? Antes do Brock ser professor e tudo mais, quando ele era motion designer lá na Digital, ele foi o meu mentor. Ele foi uma das pessoas que realmente me apadrinhou, assim, me ensinou muito do que eu sei até hoje. Então, eu me sinto, né, uma motion designer muito mais preparada hoje por conta do Brock. Assim, eu sempre agradeço inclusive, muito a ele por isso. inclusive eu estava batendo um papo com ele outro dia e ele falou de você. Muito bem, Ah, e o por Brock é sinal um. ainda. Ai, que bom. O Brock, o Isaac estavam falando de você também, da Dmotion. Inclusive ele falou que você Sim. fez 2019, né? Aí Sim, a gente dele. fez a vinheta, né? Eu fiz a vinheta junto com o Tom também, que é um amigo meu que hoje trabalha na Hilda. E o Brock, assim, junto com uma galera, né, dessa época, eles são incríveis, assim, eram uns caras muito, muito, muito bons. Fiquei na digital por um tempo. Nossa, demorou até eu ser remunerada, até eu começar a fazer as coisas. Foi uma época de trabalho, que acho que depois até vou entrar nesse assunto só porque é importante para a construção da Hilda também. Mas eu virei muita noite lá na digital, mas muita, muita, muita noite. As condições eram bem difíceis, assim. Acho que hoje o mercado está mais preparado. E eu desenvolvi uma úlcera de tanto estresse. Eu tinha 19 anos na época. Então eu É. tava assim, mal, fiquei mal.
Falei, cara, não posso continuar desse jeito, quero outra coisa. Preciso ir para outro lugar, preciso. Porque trampar nessas produtoras 24 horas, você acaba ficando 24 horas lá também. E Sim. tem um barulhinho que eu odeio muito, que é quando o render do after dá pau e vem aquele. Bé. É, aquele bé. E eu, às vezes, tenho até pesadelo, até hoje, com esse barulhinho, assim, que esse bé. E na época, pô, a gente tá falando de, sei lá, 2009, 2008, por aí, assim. Então, naquela época, o After era o After Beta. Quando eu comecei com Motion Design, nem tinha o After direito, eu tava usando o Combustion. Então, o After tava, assim, mas muito, muito zoado. Então, ele só dava pau. Ele dava pau a cada 5 renders que você queria tirar, 10 ele dava pau. Então você tinha que ficar fazendo uma pá de render, e as coisas demoravam muito mais para ser renderizadas. As máquinas, nossa, eu trabalhei com um monitor de tubo, né? Sim. Então foi muito, assim, era muito desesperador ficar ali, mas eu queria muito outras experiências, ir para outros lugares. Aí eu fui para outras produtoras até eu virar freelancer. Quando eu virei freelancer, eu comecei a sentir falta de trabalhar com equipe, porque quando você é freela, eu acho muito legal que você trabalha com várias equipes diferentes, né? Você trabalha com uma galera que é, tipo, muito, muito boa mesmo, assim, mas você nunca tem a intimidade com elas, que é quando você trabalha realmente fixo num lugar. Uhum. Então, você não tem essa troca de experiência que eu acho muito valiosa. E eu sentia falta de trabalhar com uma equipe regular. Aí um amigo meu estava querendo fazer um coletivo, uma amiga minha, que inclusive tá até aqui em casa hoje, a Papa, ela e também tá na Ilda como diretora, ela também estava a fim de trabalhar mais com a equipe, e cada um queria fazer uma coisa diferente. Tipo, eu sempre gostei muito da parte do motion, mais voltado para comp. Esse meu outro amigo gostava do motion misturado com live action. A Papa gosta muito de animação de personagem. E aí, quando era pra eu fazer animação de personagem, eu não queria fazer. Eu até sei, mas eu não queria, não me dava gosto, né, fazer uma coisa assim. Então, a gente ficou conversando, assim, entre nós, e a gente decidiu montar um coletivo, que foi meu primeiro começo de experiência, assim. Isso eu tava, sei lá, com uns 23 anos, 24, e eu montei esse coletivo. E aí, nesse coletivo, a gente começou a pegar uns projetos. No começo era assim, cada um pegava seu freela, a gente rachava a grana entre nós mesmos ali. E depois a gente começou a realmente se vender como coletivo, até que a Papa quis ir para Londres para trabalhar em estúdio mesmo de animação, de personagem, série animada e tudo mais. Eu já trabalhei já tipo com séries da Aardman, umas séries muito fodas assim. Legal. E ela queria muito esse foco. Então a gente acabou ficando eu e esse meu outro colega, né? A gente falou assim, vamos montar então uma produtora de verdade, contratar gente, vamos fazer isso ser mais oficial, porque a gente estava gostando disso. Então fui, montei essa produtora, mas depois ele queria muito ir pro lado do live action mesmo e tal. E eu queria ir mais para uma animação, que eu gosto muito, né? De animação misturada com várias outras técnicas e coisas do tipo. E então a gente foi cada um pro seu caminho, montei uma outra produtora, que era a Dermon. Demon tava indo tudo bem, tava tudo certo, a gente tava fazendo todas as coisas, voltados para animação e tudo mais. Só que, infelizmente, a minha sócia faleceu, uma amiga também muito grande, Andréa Barreto. E quando ela faleceu, eu precisei parar um pouco e repensar tudo que eu queria da minha vida. Assim, eu tava num momento que nem faz tanto tempo isso, já faz que uns 5, não menos, acho que uns 4 anos, isso, assim, 4, 5 anos, que eu não sei, eu não sabia nem se eu queria continuar na área, sendo muito Sim. sincero. Eu tava numa parte assim que eu já tinha feito tanta coisa. Nesse meio tempo eu tinha criado a abertura, né, e o encerramento do Menino e o Mundo, que foi o primeiro filme de animação que foi indicado ao Oscar. Eu já tinha feito projetos que tinham ganhado vários prêmios assim para fora, também tipo Crianças contra a Zika, que era um projeto muito foda do Ministério da Saúde, que eu fiz também junto com a Diamond, que a gente pôde fazer stop motion, fazer 3D, 2D, 2D tradicional, um monte de coisa. Não sei, assim, eu me sentia já mais realizada dentro do que eu tinha feito, né, na área, mas tinha um pedacinho que ainda me incomodava muito, que era a questão de que eu tinha trabalhado com pouca mina, eu trabalhei com pouquíssimas mulheres, eu trabalhei com pouquíssimas pessoas LGBTs, eu tinha trabalhado com pouquíssimas pessoas pretas ou qualquer outra pessoa que não fosse branca, eu tinha trabalhado com pouquíssimas pessoas que eu convivo no meu dia a dia pessoal, mas que eu não estava trabalhando. E eu não sei, isso me incomodava de um jeito que eu não sabia direito, assim, que eu ia fazer com isso. Nessa época que minha sócia faleceu, eu continuava pagando conta, eu peguei um trabalho como
como supervisora de um departamento de motion dentro da Wildlife, que é a maior empresa de games que tem da América Latina, né? De lá, eu fui subindo de cargo, aí eu comecei a trabalhar com o departamento de diversidade e inclusão. Tenho muito orgulho de falar que a minha equipe de motion, mas também a equipe do marketing arte de lá, era uma das equipes mais diversas que tinha por várias ações efetivas mesmo, assim, que a gente estava criando lá dentro, que eu fazia parte ativamente. Eu conheci pessoas incríveis lá dentro, assim, pessoas muito, muito, muito fodas. E isso me deu um gás, assim, para tentar construir algo novo, uma empresa que eu me sentisse parte dela, assim, que eu me sentisse realmente bem com como ela estava sendo construída. Fiquei um tempo ainda dentro da Wildlife até eu entender mesmo se eu ia querer embarcar de novo nessa, né, de começar uma produtora, porque, nossa, gente, assim, é muito legal você ter o seu próprio negócio e ver ele crescer e tudo mais, mas é muito trabalho. Eu já tinha feito isso outras 2 vezes antes de abrir empresa, mas eu tô falando de burocracia, sabe? Abrir empresa, CNPJ, sociedade, essas coisas. Eu falei, eu não sei se eu quero isso de Uma novo. coisa é a parte que a gente gosta, né? De animar, mexer com composição, Coisa- ilustração. Outra coisa é essa parte burocrática aqui. Eu acho chato pra caramba. Mas tem que É ter, muito chato. sim. É muito chato essa parte burocrática, assim. Até hoje eu não gosto dela, ainda bem que eu tenho a Letícia, né? Ela é que é minha amiga de infância, mas que daí depois a gente acabou decidindo trabalhar juntas e ela agora é o atendimento e cuida também dessa parte burocrática da Hilda, porque ela me salva muito, assim, se não fosse por ela, nossa, porque assim, só de montar às vezes umas cartas, orçamentos, ler contrato já me dá preguiça, mas eu faço toda essa parte também. Só que é essa coisa que você falou, né, Thiago? Às vezes a gente, até para ser freelancer, você já é uma mini empresa que Uhum. você fica se gerenciando. Quando você está falando de várias outras pessoas também, de pagar salário para as pessoas, bônus, férias, um monte de coisa, assim, você tem que colocar isso em consideração quando você vai montar, né, uma empresa e Sim, a pensar, pô, vale a responsabilidade pena? aumenta muito, né? Porque não é mais uma responsabilidade só nossa. Tem pessoas que também vão estar dependendo desse Pois trabalho. Então, é. Nossa, isso me tirava muito sono, assim. Demorou. Eu tive que conversar muito com a minha equipe até eles me tranquilizarem, sim. sabe? Porque é difícil você não se sentir responsável quando é você que está pagando o salário das pessoas. E você que tem que ir atrás dos projetos, e você que tem que ser a cara da empresa, e você que tem que fazer tudo isso. Então, para eu fazer isso de novo, tinha que ser algo que eu realmente acreditasse, algo que eu falasse assim, não, então é uma coisa que eu vou fazer e eu vou fazer bem, assim, eu quero fazer isso direito. E foi conversando com a minha namorada, conversando com várias outras pessoas, que elas falaram, meu, acho que você tá na hora, acho que você, né, assim, passou pelo processo de luto e tudo mais, tá na hora de fazer isso, você não vai ficar satisfeito enquanto você não fizer, você tá sempre falando sobre isso. E eu montei a Hilda, que é o nome da minha avó materna, que é um exemplo, assim, de força humana para mim. Eu queria um nome feminino, tem muito da história da minha avó que eu tenho muito orgulho, assim. Minha avó é uma pessoa que numa época que o racismo, né, era ainda pior do que é hoje. Ainda assim, casou com cara preto, foi deserdada, continuou assim. Meus pais também, né, eles vêm, meu pai, ele é imigrante, meu pai não, né, meus avós são imigrantes da Segunda Guerra Mundial que vieram do Japão. Meu pai sabe muito bem como é ser sofrer esse tipo de perseguição. Então, assim, na minha família sempre foi tudo muito aberto do jeito que a gente conversa, mas eu sempre fui também muito ciente dos preconceitos e de como assim, a sociedade no total é, né? Então eu queria muito trazer isso também junto, eu queria muito fazer com que as pessoas também enxergassem que a gente tem dentro da nossa área, que parece na área artística, sempre vai parecer ser uma área muito mais aberta, as diferenças e tudo mais, que a gente ainda tem, assim, um preconceito muito grande, que a gente não consegue ver equipes genuinamente diversas, que mesmo, eu não sei se você lembra, mas teve até um backlash que rolou um tempão atrás, que eu acho, posso estar falando coisa errada, depois a gente tem que ver direito qual que era, mas eu acho que era o departamento de marketing da Coca-Cola falando sobre diversidade, da parada gay e tudo mais, isso já faz uns bons anos, e era um monte de homem gay. Certíssimo, mas era um monte de homem gay branco, padrão. E aí a gente não tá abrangendo muito, assim, da própria sigla, que é realmente uma miscelânea de pessoas. Então,
mesmo dentro da própria diversidade que a gente vê, ela é muito voltada de um jeito falso, assim, ela não é uma coisa genuína, porque quem está construindo, do jeito que está construindo, ou está construindo porque quer hoje entrar nessa onda de falar, tipo, olha, preconceito é errado, coisa que não deveriam fazer isso só pra, né, tipo, pela onda, por Uhum. exemplo, mas genuinamente acreditar naquele propósito, né, e realmente tentar mudar o que a gente está vendo por trás da tela, porque dentro da nossa área a gente sempre está vendo muito mais o resultado final, o render final, né, o export do que a gente tem. Mas quem que produziu aquilo e como aquilo foi produzido? Então, quando eu decidi montar a Hilda, eu queria que fosse diverso e eu queria que fosse diverso em todos os sentidos. Eu queria que a gente tivesse diversidade de gênero, que significa que não vai ter só mina, por exemplo, trabalhando dentro da Hilda. Tem os caras trabalhando também. Tem diversas sexualidades, mas não são só pessoas LGBTQIA+. Também, obviamente, vão ter héteros trabalhando na Hilda, porque a gente não está segregando ninguém. Esse que é o objetivo, é não segregar mais. É a gente realmente abraçar o que cada um vai trazer de melhor. Então, isso foi uma coisa que eu coloquei muito firme com a Hilda, porque toda a parte técnica, toda a parte de excelência, de realmente capacidade que a gente tem de produção, isso era algo que eu já estava mais confiante em fazer. Eu já tinha feito coisas muito grandes durante toda a minha carreira. Mas eu, sendo muito sincera, assim, a parte de construir algo com um manifesto tão forte que eu sei que não ia soar tão bem assim para algumas pessoas, me deixava com um pouco de medo. Me deixava com medo de não conseguir fechar trabalho, de ter que me vender de novo para Sim. tipo fazer umas coisas, né, os trabalhos que eu não concordava tanto, esse tipo de coisa. Mas muito pelo contrário, ainda bem que a gente está numa época que isso é mais abraçado do que rejeitado, e eu consegui realmente fazer muitos projetos, e vários deles que têm a ver com o que a gente quer falar, mas também muitos projetos não tem nada a ver, assim, nada a ver com o que a gente quer falar. Eles Sim. são super abstratos, umas coisas aleatórias, mas quem está fazendo está se sentindo bem dentro da equipe. Quem está fazendo é uma equipe genuinamente diversa, uma equipe que principalmente está sendo respeitada. E até por isso que o lema principal da Hilda é que nós somos pessoas criando para pessoas. E a gente sempre vai levar isso em consideração. A gente sempre vai levar em consideração a equipe que produz, a equipe com que a gente vai se relacionar. Então, clientes que eu me sinto bem, assim, que sempre respeitam a gente, o nosso horário comercial de trabalho, e todas essas coisas que é muito, muito raro de se ver dentro do mercado. Então, conseguir construir a Hilda para mim foi um sonho, foi um projeto que eu fui assim, né, fazendo desde lá de trás, quando eu era nova, até chegar nesse ponto agora, e eu fico muito empolgada para o futuro. Assim, é uma coisa que eu quero realmente que a gente consiga construir cada vez mais, porque assim, a gente conseguiu ter projeto que foi para Sundance em 2 anos de empresa. A gente conseguiu ter a nossa estreia do curta-metragem no Festival Mix, que é o maior festival LGBT que tem da América Latina, e também junto com ele a gente conseguiu fazer um para os direitos humanos lá na China. A gente participou de muitos desses festivais, assim, que eu achei incrível com esses projetos. A gente agora tem outros projetos também internos. A Hilda também depois acabou fazendo uma parceria, e aí agora o Paulo está junto da equipe também. Paulo é o diretor e criador do Minhas Mãozinhas, que é o primeiro desenho animado totalmente em Libras do mundo. Ele não tem nada de fala, ele é completamente feito através de sinais. O Paulo tem um trabalho incrível de inclusão de verdade. E eu fico muito feliz também de falar que a gente vai ter outros projetos nesse sentido. A Hilda agora, finalmente, com o CNPJ com 2 anos. Para quem não sabe, precisa ter 2 anos, pelo menos, CNPJ, para você poder inscrever na maior parte dos editais e leis de incentivo. Então, a gente agora pode fazer isso, a gente está fazendo isso nos nossos projetos. E vários falam sobre emoções para as crianças. A gente tem um que é infantil, que é o Mundo de Amora, que é realmente feito com uma pedagoga, que a gente está fazendo esse estilo guerrilha. Então, assim, tem muito projeto que a gente tem muito orgulho de ter feito, e de vários tamanhos, né? Desde projetos que a gente fez para a Netflix, acho que todos que a gente fez, felizmente, viraram top 1 do Brasil. O último, mais recente, que a gente fez todo o pacote gráfico, é o DNA do Crime, que, nossa, assim, acho que a maior, se eu não me engano, a maior produção, o maior investimento que teve mesmo da Netflix dentro do Brasil. Já está confirmada a segunda temporada. Sei lá, a gente fez tanta coisa que às vezes eu até me perco. E
E é muito doido, porque às vezes eu até tenho que lembrar, tenho que anotar tudo que a gente fez, tudo que a gente conquistou, para também não deixar um pouquinho da síndrome do impostor chegar até mim e eu ficar achando que eu ainda não cresci o suficiente, sabe? Porque às Sim. vezes a gente fica nessa corrida aí de querer construir cada vez mais coisa. E sei lá, assim, acho que às vezes a gente tem que parar um pouquinho também, apreciar tudo que a gente conseguiu construir e se unir com as outras pessoas para a gente conseguir construir mais junto também. Então, até por isso, Thiago, fico muito feliz que você tenha convidado, porque acho que você é um cara que está ficando gigante dentro do mercado, assim, principalmente para divulgar o motion design, e isso é muito importante, porque é uma comunidade que é unida e tem que se unir cada vez mais. Sim, eu acho legal você entrar nesse assunto de diversidade, porque você não só fala disso, você realmente coloca em prática. E isso fica claro na sua equipe, né? Porque eu Sim, vejo muitas pessoas fazendo campanhas relacionadas a isso, mas por ser conveniente fazer. Mas nos bastidores, não é o que acontece, né? Não tem uma equipe realmente diversa. Então, eu acho muito legal isso da sua parte. E como comentei com você, no WhatsApp, é algo que eu também quero trazer mais aqui, sabe? Que nem quinta-feira vai ser a Marcita, tem o Kaique Moreto vai vir para cá. Então, eu, assim como você, eu vejo todos como pessoas relacionando com outras pessoas, independente do sexo ou qualquer outra coisa. E eu acho que esse é o caminho. E que a gente comentou também, que às vezes a gente fala, nossa, mas só eu fazendo isso não vai fazer diferença. Faz diferença sim. É um trabalho de faz. formiguinha, mas que alguém tem que começar. E quanto mais a gente unir forças, o alcance do que a gente está tentando trazer vai ser maior, né? Com certeza, com certeza. E eu não sei, assim, eu sinto que. Até que você falou da Marcita. Nossa, eu amo muito a Marcita. A Marcita é uma pessoa incrível, o trabalho dela é muito bom. Ela também trabalha muito com ONG, ela faz uns trabalhos bem bons, assim, com ONG também. E a Marcita vem também de muito tempo já querendo construir esse espaço entre as minas. E é uma coisa que eu vejo bastante que o motion ele tem isso, né? Assim, pelo menos dentro do Brasil, a comunidade de motion design tem essa vontade já desde eu posso falar isso com propriedade, assim, desde muitos e muitos anos atrás, de querer se ajudar, de querer se erguer. Eu vejo muitas outras áreas que às vezes tem muita competição, que as pessoas se veem muito como concorrente. E felizmente dentro do Motion acho que a maioria se vê como parceiro, assim mesmo, Exato. para fazer isso, não. Vamos aos poucos, sabe? Tentando construir esse espaço, até porque assim, dentro do motion design do Brasil, se a gente não cria esse espaço, a gente é engolido também pelos outros que são dos gringos, assim, sabe? A gente não consegue mostrar nosso trabalho se a gente não trabalha 5 vezes mais para poder mostrar eles. Tem vários motion designers brasileiros que são muito fodas e que infelizmente tem que ir para gringa para poder ser reconhecido, porque o mercado no Brasil não está reconhecendo eles o suficiente. Então, é importante que a gente abra esse espaço, que a gente abra cada vez mais assim, oportunidades para as pessoas também, porque é uma galera que, meu, trabalha muito e trabalha muito bem. Eu adoro trampar com a equipe brasileira. Já tive a oportunidade de trabalhar com outras equipes internacionais e eu sempre prefiro com os brasileiros. Assim, acho que a criatividade brasileira ela é muito única. E é isso, né? Acho que assim, a gente tem que trabalhar realmente junto para poder fazer mais, assim, para poder realmente construir a história do motion design dentro do Brasil. E eu acho interessante você também falar sobre que não somos concorrentes, né? Porque já vieram me falar, porque faz um tempo que eu trago conteúdos nas minhas redes, compartilho Uhum, conhecimento e tudo mais. É algo que eu gosto muito, sabe? sim. E me falaram, viu, Thiago, você fica ensinando as pessoas, você está criando concorrente para você mesmo. Daí eu falei, eu pensei, ó, olha que cabecinha da pessoa falar isso, né? E outra, como você falou, não estou criando concorrentes, estou criando parceiros de trabalho. Inclusive, muitas pessoas que aprenderam alguma coisa comigo, a gente já participou junto em projetos. Então, nunca foram concorrentes, foram realmente parceiros. Então, essa cabeça de, não pode compartilhar conhecimento, ou então ter limitações nesse compartilhamento, é algo muito, na minha visão, ultrapassado, né? E É tem espaço muito. para todo mundo. Nossa, gente, tem muito espaço, tem tudo quanto é área, assim. Esses tempos mesmo, no final do ano passado, a gente na Hilda decidiu começar a fazer umas lives no nosso YouTube. E aí o primeiro tema que eu quis escolher foi pacote gráfico, justamente porque é uma área que as pessoas pouco exploram. É uma área que raramente você vê as pessoas falando sobre, que é uma área bem remunerada, você tem mais liberdade criativa, tem várias coisas muito legais de você construir lá.
mas a galera não fala muito sobre, assim. Então, tem tanta área, tem tanta coisa que você pode explorar e tem cliente, tem projeto para todo mundo, sabe? Eu acho que é uma questão de você enxergar que, assim, também tem coisas que só vão ficar boas se for feito por equipe, né? Tem coisa que é assim, tem umas coisas que não saem muito tão bom quanto se você quiser fazer tudo sozinho. Tipo, é legal Uhum. você ser um generalista, entender um pouquinho de tudo, mas ainda assim, mesmo de todos os generalistas que eu conheço, eles ainda têm sempre um pouquinho de especialidade. Eles são muito, eles sabem um monte de coisa, mas tem uma coisa que eles sabem mais, e é aquilo que eles mais gostam de fazer. E eles só são generalistas porque o mercado brasileiro exige que existam muitos generalistas. Mas Sim. é muito legal quando você pode fazer o que você realmente gosta. E dentro de equipe, normalmente é o que você consegue fazer. E aí, quando você sai com alguns trabalhos assim incríveis. Por isso, tipo, É, você tá, né, Tiago, você tá criando um monte de colega de trabalho. E sim, com certeza. E colega de reunir trabalho essas forças, indica, né? sim, reunir essas forças e talentos, o resultado do trabalho, sem dúvidas, é outro, né? Uhum. E acontece o que você falou, de pegar o que cada um gosta. Sei lá, um gosta de fazer animação de personagem, outro comp, outro, sei lá, fazer ilustração. Então, unir essas forças, todo mundo vai estar se divertindo com o processo, recebendo pelo trabalho Pois e é. criando um produto final muito legal, né? Sim. E é muito curioso que as pessoas não param mesmo para pensar. Elas pensam, principalmente gente que tá mais fora, né? Que nem você falou, assim, tipo, você tá criando concorrentes. Eu não sei o quanto elas não percebem que não tem como você atender a todos. Não tem como uma pessoa atender todo mundo. Não tem como uma produtora atender a todos os clientes e a toda a demanda. Não existe isso. Não existe monopólio dentro desse mercado. Sim. Então, é um pensamento ganancioso que ele é muito falho, né? Ele não faz nem sentido. E, meu, principalmente, assim, para mim, eu cresci 100% na minha carreira. Eu não tiro nem 1% disso, mas eu cresci 100% na minha carreira com indicação de colega, com gente que não podia pegar aquele trabalho e me indicou para aquele trabalho. Então, Então, por mais que algumas por que que você pessoas, não vai sim, ver mais gente algumas assim? pessoas achem que eu consigo resolver tudo sozinho, não consegue. Sempre em algum momento a gente precisa de uma outra Sim, pessoa. Seja para trocar ideia, fazer uma indicação. Até se não existisse outras pessoas fazendo essa troca, a gente não iria aprender nada. não Porque a ia. gente aprende realmente a troca com outras pessoas. Pois é. Então, é importante esse bom relacionamento, né, Babu? Eu acho que ele é importante num nível que ele é essencial, assim, não tem como. Primeiro que também, né, mesmo que você nem pense pelo lado de indicação, tem que pensar que normalmente você trabalha com equipe. Sim. Se você ficar vendo os outros como concorrente, talvez você não seja uma pessoa muito legal de estar junto para trabalhar. Hum? E se você não é uma pessoa muito legal de estar junto para trabalhar, você não vai aprender com as pessoas que estão do seu lado. As pessoas não vão querer te passar as informações, te explicar e tudo mais. Tem um relacionamento que eu tenho hoje com o Brock, por exemplo, que virou amigo, né? Tipo, era colega de trabalho até virar amigo, por conta disso. Porque, tipo, para sempre, o Brock vai ser a pessoa que me ensinou tudo. Hoje, inclusive, ele não me vê como uma. Apesar de ele me chamar sempre de guria, acho que ele me chamar até ficar muito velha, ele não vai, assim, sei lá, tentar de alguma maneira minar meu crescimento. Muito pelo contrário, sabe? Ele vai realmente tentar fazer com que eu cresça mais. E foi isso que ele fez durante toda a minha carreira, de indicação, de estudo, ensino e todas as coisas. Então, eu não sei, assim, eu acho que tem uma mentalidade que as pessoas acabam tendo que, que acaba minando muito o próprio crescimento delas. E é uma pena isso. Então, eu espero que até todo mundo esteja assistindo aqui pense bastante nisso, mesmo que venha um pouquinho desse pensamento, uma sementinha, assim, sabe? Que às vezes passa do tipo, ai, mas fulano tá fazendo mais coisa do que eu. Não cai nessa, não. Não vai nessa, não. Vai, vai realmente nessa, tipo, de, meu, você vai conseguir de verdade crescer com a ajuda dos outros. Não entra nessa. Não entra nessa pira. Não vale a pena. Sem dúvidas. Babu, eu tenho algumas perguntas já aqui, que eu Claro, separei para você, já vou mandando, tá? tá bom. Infelizmente tem um infeliz aí no chat falando bobagem, mas não sei Não, como faz para excluir ele, então vamos só ignorar.
Sempre tem. Sempre. Vamos lá. Essa pergunta aqui você já meio que respondeu, que é como surgiu a Hilda e por que desse nome, né? Uhum, Que você falou que era o nome da sua avó. sim. E quando você contrata alguém para trabalhar no estúdio, seja fixo ou freela, qual é os pré-requisitos que você avalia? Olha, tem uma coisa que eu avalio, que é uma coisa muito básica. Eu avalio como a pessoa responde ou manda o primeiro e-mail que eu mandei ou que eu pedi para a pessoa me mandar. Então, eu vou dar um exemplo mais para ser mais efetiva, né? Eu lanço uma vaga, tanto freela quanto fixo, tanto faz, eu lanço uma vaga. Coloco essa vaga em grupo, coloco em vários canais, coloco nos canais da Hilda e tudo mais. Se a pessoa, eu coloco lá toda a descrição da vaga, né, com todos os detalhes, e no final coloco coisas do tipo, vamos supor, coloque no assunto vaga fixo Hilda. Deixe claro a sua pretensão salarial, se não tiver ideia, quanto tempo. Tipo, vou explicando, assim, coisas bem básicas. Se essa pessoa não me manda o e-mail com o assunto que eu pedi, eu raramente vejo o resto do É e-mail. porque ela nem leu, E né? não é porque. Oi? Ela não teve o cuidado nem de ler os requisitos mínimos. Exatamente. E aí já teve gente pra mim que falou assim, pô, mas Babu, acho que isso é muito rígido, né? Às vezes a pessoa mandou na pressa e tal. Eu falei assim, eu acho que isso é o primeiro passo para saber se a pessoa vai entender um briefing. Uhum. Se ela vai entender um briefing que eu mandar para ela, assim, que eu vou mandar um briefing com todas as informações. Se ela não consegue captar as principais informações de uma mensagem muito curta, de uma vaga que é de interesse dela, eu imagino que aquela contratada não vá conseguir realmente prestar atenção em todas as inscrições que um briefing vai ter, porque o briefing ele normalmente vai vir com muito mais detalhe do que aquilo. Então, se ela não consegue nem esse básico, dificilmente ela vai seguir em frente. Aí depois disso, obviamente, vai depender muito do tipo de experiência que eu estou pedindo, né? Se é júnior, pleno ou sênior, então tem diferentes categorias ali do que eu vou pedir para essas pessoas, mas assim, um júnior, eu vou querer que ele responda bem no e-mail. Eu vou querer que esse júnior, pelo menos, ele me diga o quanto ele sabe daquele software, para eu entender qual é o nível do júnior, se ele realmente é muito, muito, muito novato, se ele está procurando por um estágio ou qualquer coisa do tipo, ou se ele realmente já é um júnior indo para pleno, então ele já tem as manhas do software, mas ele não tem um layout tão bom, o timing dele está mais ou menos, mas ele sabe, assim, abrir o After, Sim. fazer as coisas, importar arquivo e tudo mais. Então, assim, esse é o básico de um júnior que eu quero. Quero saber se ele sabe abrir um software, né? Fazer essas coisas. Agora, um pleno, eu espero que ele consiga fazer um projeto basicamente sozinho, né? Não um projeto de nível muito alto, mas eu quero que ele consiga pelo menos trabalhar com uma câmera, saber fazer curva de animação, ter um timing decente, saber obviamente ler e responder uns e-mails e que tenha uma certa organização. Um sênior, eu quero que ele tenha tudo isso do pleno, um trabalho ainda melhor, mas para mim, um sênior só é um sênior quando ele sabe organizar o próprio projeto e ele sabe exatamente quantas horas ele demora para fazer cada tarefa. Eu quero chegar para um sênior e falar assim: a gente tem esse projeto, quanto tempo você precisa? Ele vai me falar: eu preciso de 5 dias, e em 5 dias ele tem que fazer. Ele não vai demorar 6, ele não vai demorar 4, ele vai demorar 5 dias para fazer aquilo. Porque ele se conhece, ele já está há muito tempo na área, ele tem essa noção. E mais do que isso, eu quero que esse sênior consiga observar o que o pleno e o que o júnior está fazendo e consiga dar feedbacks para esses dois. Consiga olhar e falar assim: olha, eu achei muito legal, né, pleno, isso que você fez, mas eu acho que a gente pode melhorar tal coisa, porque se vier ajuste, vai ser mais fácil a gente ajustar. Então ele já prevê um pouco do que pode acontecer ali. Então acho que são esses os 3 principais pontos que eu penso assim para cada uma dessas níveis assim que a gente tem de carreira. E aí, lógico, vai depender um pouco se é motion designer 2D, 3D, o que o projeto está pedindo também, mas é muito específico. E é importante também esse sênior ter esse senso de direção, né, Babu? Uhum. Saber como direcionar as outras pessoas. Porque se ele já é sênior, provavelmente nem sempre ele vai executar o trabalho sozinho. Talvez ele seja o lead de uma equipe. Sim. Então é importante saber como direcionar
explorar o melhor de cada profissional, né? Sim, eu acho que o sênior, ele já está aquele passo de ser realmente um líder, né, de equipe. O próximo passo, ou ele ser um tech lead mesmo, ou ele ser um líder mesmo de supervisão, de equipe e tudo mais. Então tem que ter um pouquinho mais do que a gente chama também, né, desse lado mais corporativo, que são essas soft skills, que é você também saber lidar com as pessoas. Você saber a limitação do outro e saber também que às vezes o pleno falou que ele vai demorar um dia para fazer aquilo, mas na metade do dia você já está vendo que ele não está conseguindo e você conseguir prever aquilo, ajudar ele, ou, né, pegando parte do projeto para você resolver mais rápido, ou realmente só dando dica, né? Sim. Vamos para a próxima. Que dica você daria para a galera prospectar novos clientes? Nossa, é bem abrangente isso, mas eu acho que o principal é você saber se portar. Eu vejo, infelizmente, muitas pessoas dentro da área que não sabem como se portar. Tem muita gente que eu acho que elas confundem o fato da nossa área ser área artística com bagunça, com poder fazer o que quer. Porque, assim, obviamente, assim, a gente tá falando de uma área que, meu, eu posso estar de. Né, os caras podem estar de bermuda e regata, se quiser. Eles não precisam estar de terno e gravata. Eu posso ter um monte de tatuagem no pescoço, na mão, ser inteiramente tatuada e tá tudo bem. Eles não vão ficar olhando pra isso. Né? Esse tipo de porte. A gente tá falando de etiqueta. Mas eu tô falando de profissionalismo mesmo. Para você conseguir conquistar cliente, você tem que ser profissional. Você precisa se mostrar como um profissional, você precisa ter um portfólio organizado, você precisa ter um bom pitch. Ou seja, se alguém chegar para você e falar quem é você, você tem que saber responder isso rápido. E aí, depois disso, você tem que também conseguir responder perguntas que, assim, eles sempre vão fazer. Qual que é o valor da tua diária, né? Estou falando provavelmente de freelancers, que é a maioria, mas qual que é o valor da tua diária? Ou qual que é o salário que você tem, mais ou menos, de ideia? Quais foram os últimos projetos que você trabalhou? Qual foi o maior cliente com quem você trabalhou? Você tem que saber já responder um pouco disso. Então, além do pitch, você vai ter que responder um monte de pergunta que às vezes pode até soar um pouco besta assim para você, mas que você tem que estar preparado para saber responder isso sem ficar "Ah, hum, porque isso só gera ansiedade em quem está te entrevistando, em quem Tem que você passar foi e credibilidade, foi né? atrás, né? Tem que passar aquela credibilidade e confiança, né? Senão, realmente, Sim. naquele primeiro momento, você já vai assustar a pessoa, seu possível cliente ou a possível pessoa que está te contratando. Sim, até porque na nossa área, começa que a nossa mão de obra não é barata, né? Assim, se a gente for pensar salário mínimo brasileiro, todas essas coisas, nossa mão de obra não é barata. Se você vai pegar um projeto que os caras estão lá querendo pagar R$ 30.000 num projeto que vai durar 2, 3 meses para você fazer junto com alguém, ou você vai fazer sozinho, né? Você como sênior e tudo mais, você tá lá prospectando, porque é difícil o júnior prospectar cliente. Mas assim, você tá lá, você tá querendo realmente, né, tipo, pegar mais cliente parrudo, que vai te dar uma grana, vai te dar uma grana pesada, clientes grandes. Como que eles vão fazer um contrato de R$ 50.000, que seja com você, R$ 30.000 com você, se você não passa confiança que você sabe o que você vai fazer com isso? Que você sabe muito bem como trabalhar, que você já trabalhou muitas outras vezes, então você precisa ter uma boa postura. E aí eu acho que a parte mais fácil que tem, que as pessoas não param para pensar nisso, mas que é uma parte fácil, é que você consegue achar muitas listas de agência, produtora, cliente direto e tudo mais. Não é tão difícil assim. Você tem vários lugares, vários grupos que disponibilizam isso. E aí você vai, pega vários desses, assim, desses e-mails que você tem e você vai mandar um monte, um monte. E vários não vão te responder. Assim, grandíssima maioria não vai te responder. Mas alguns vão. E quando eles responderem e eles quiserem alguma coisa com você, eles vão pedir para marcar uma ligação via vídeo ou uma reunião presencial. Depende muito depois da pandemia, isso acabou não acontecendo mais. E é ali que você vai ter que se apresentar. Fora isso, talvez algum colega te indique para algum cliente, né? Que nem a gente estava falando. E aí você vai ter que ir lá direto e vai ter que falar com a pessoa direto, assim. Então você tem que saber falar bem
ela. E eu não tô falando que isso é fácil. Eu não tô falando que isso é uma coisa que, nossa, todo mundo tem que saber, é tão besta. Não é isso. Mas tem que treinar isso. Uhum. Tem que realmente se esforçar para fazer isso. Acho que eu e você, Thiago, a gente ficou falando muito sobre isso, sobre a gente ter questões com a nossa própria imagem, com falar, câmera e tudo mais. Mas tem que fazer, né? Não tem outro jeito, tem que fazer. Com a prática, com a constância para conseguir evoluir, né? Que nem Exatamente. se eu me visse, né, um ano atrás, eu não conseguiria me imaginar eu estando aqui batendo um papo com várias pessoas, entendeu? Porque Pois é. seria algo surreal para mim conseguir conversar, porque eu sou realmente extremamente tímido. As pessoas falam, mas não parece, eu converso com todo mundo. Mas isso está sendo, tipo, muito treino, toda semana fazendo bate-papo. Então, a gente tem que dar a cara a tapa, enfrentar as dificuldades para conseguir evoluir, né? Faz parte do Tem, processo de evolução. tem que. E E as sobre o que você falou, pessoas querem saber da gente, sim, né? Então tem isso também. Tipo, as pessoas querem saber um pouquinho quem que tá por trás da máquina. Não precisa necessariamente se expor, como a gente está fazendo aqui agora, mas para a equipe, para cliente, para essas coisas, eles querem saber, eles não querem só ver o resultado final. Porque no final eles estão contratando uma pessoa, né? Eles têm isso em mente exatamente. também. E o que você falou também sobre e-mails, é importante as pessoas também não mandar aquele e-mail padrão, né? Eu já vi pessoas copiando e-mail, mandando o mesmo e-mail para vários estúdios em cópia. Sim, É importante mostrar o interesse, mandar um e-mail que seja, entre aspas, exclusivo para aquela vaga ou para sim, aquele estúdio, que mostre o interesse de pesquisar também sobre o estúdio, conhecer um pouquinho mais, para ver se também se enquadra no estilo de trabalho que você pretende fazer, se há coisas que você gosta. sim. Não simplesmente só sair disparando e-mail, né? Para tudo que é lado. Que acontece. Exatamente. Acontece, às vezes, as pessoas até esquecem de deixar ou em cópia oculta, ou eles mandam com o nome errado, assim, e aí Sim. vai para todo mundo. Já recebi vários desses também. Não dá para fazer isso. Você não tá me vendo ainda, né? Não tô, Thiago. Tô só vendo uma tela preta. Parece que eu tô falando sozinha aqui, Eu só adotei uma, escutando vozes do além. eu adotei uma gatinha, ela tá fazendo uma bagunça aqui. Não para Eu, quieta. Agora tá sendo minha eu vi no comecinho, antes de eu entrar, que você tava dando oi à Luna, né? aluna. Tá aqui, só Ah, fofinha. muito Pô, bonitinho. Eu tive que deixar a minha porta fechada aqui, porque senão minha cachorrinha também vem aqui faz o e dela. começa a querer causar. Pablo, vou para a próxima pergunta, Tá tá? bom. Conhecendo o mercado nacional e internacional, você acha que vale a pena continuar prospectando clientes no Brasil ou é melhor investir esse tempo para prospectar clientes internacionais? Que depende muito do que você quer fazer. Assim, não tem muito. Se a única coisa que você queira falar é, eu quero ganhar mais dinheiro, coisa que eu acho super justa, é o que a maioria das pessoas querem, né? A gente precisa de dinheiro para sobreviver, acho que o conforto é muito importante. Sim, vale mais a pena no mercado internacional. Eu acho só que o mercado internacional ele é altamente competitivo, assim, no sentido de ter muita pessoa, então você precisa estar realmente bem, assim, você precisa, né, ter toda essa parte que eu falei, do pitch, apresentação e tudo mais um portfólio muito consolidado mesmo, para você pegar coisas que são relevantes. E você precisa pensar que se você estiver no Brasil, aí falando um pouquinho da parte burocrática chata, você precisa só entender com o contador todas as taxas que você vai pagar para receber de fato esse dinheiro. Você vai ter que só pensar um pouquinho nisso mais, vira, né, um negócio um pouquinho mais complicado. Existem formulários que eles pretendem, que eles querem que você preencha e tal. E se você tira, sei lá, der um azar de que um cliente seu lá de fora sumiu e não vai te pagar, vai te dar um famoso calote, é bem mais difícil você ir atrás. Processar, fazer essas coisas e tudo mais. Dentro do Brasil, não. Então, assim, no Brasil, a Hilda, inclusive, trabalha hoje uns 70% cliente brasileiro, 30% cliente internacional. A gente quer ampliar nosso mercado internacional, mas eu não sei se eu quero virar ele completamente. Acho que financeiramente compensa em vários momentos, mas tem outros que nem tanto. E eu acho assim que ainda vale a pena prospectar dentro do mercado brasileiro, porque existe falta de mão de obra Sim, qualificada dentro do mercado brasileiro. E isso é extremamente bem remunerado dentro do mercado brasileiro também. Tem coisas que nem tudo é dinheiro, né? Que nem eu gosto muito de falar,
Mas tem coisas que às vezes é legal você prospectar para trabalhar com umas equipes dentro do Brasil mesmo, sabe? Ir para lá presencialmente, que seja só um pouco, não precisa ser sempre. Eu sou super fã do trabalho híbrido ou totalmente remoto, a Hilda é totalmente remota. Mas eu acho importante para quem está como júnior ou como pleno, trabalhar perto de pessoas. Só para Sim. você ter uma troca um pouco mais grandiosa. E aí depois vai lá para fora, tipo, né? Tudo bem. Então é isso, acho que depende um pouquinho do seu foco que você quer naquele momento. É muito difícil responder sem entender todo né, o background que essa pessoa tem, Sim. assim, também, para Vamos saber fazer qual que é o uma, momento que ela tá. é bom fazer uma pré-avaliação, né? Estudar É, aí qual o melhor dos sim. cenários naquele momento. Ah, E porque assim, eu acho que os dois são vantajosos mesmo. Eu não vejo. Eles têm vantagens diferentes, então é muito difícil falar, tipo, ah, tem que ser esse ou tem que ser o outro, sabe? Mas é claro, ganhar em dólar para gastar em real, gente, é excelente. Eu acho é muito bom bom. demais. Mas Babu, eu você entendo essa vontade. atualmente você não está no Brasil, né? Tá no Portugal? Não É isso? tô em Portugal. Legal. Por isso que já tá super escuro aqui. Tô É em Faro. 4 horas de diferença ou 3 horas? 3 horas agora, que acabou Três o horário horas. de verão. 3 horas. Ah, tá. Vamos lá, Mas próxima pergunta. vim faz um tempinho já também. E quero continuar por um tempo pela vontade dessa experiência. Mas eu gosto de continuar trabalhando com clientes do Brasil. Eu tava vendo. Eu entrei no seu canal, né? Do Hilda Motion. Inclusive, tem Uhum. muito conteúdo bacana lá. Vi que tem alguns tutoriais, tem bastante coisa legal. É, Inclusive, pessoal, depois entrem lá no YouTube, Hilda Motion, se inscreva lá no canal dela, que tem realmente bastante coisa bacana. obrigada. E eu vi que mais pessoas que trabalham com você estão aí em Portugal também, né? Sim, Se eu não me engano. sim. Tem a Papa, né, que está aqui em Portugal, que era de toda aquela volta, desde a gente ter coletiva até ela voltar e trabalhar junto comigo dentro da Hilda. A Letícia, que é o atendimento também da Hilda, está aqui em Faro. E a Bia, que está no Porto. Só que a Bia, ela vai ser mamãe em breve, vai ser o primeiro bebê da Hilda por parte de mãe, porque a gente já teve outros pais na Hilda, mas a gente não teve mães. E e aí ela vai agora, acho que dia 17, se eu não me engano, ou 17, mas acho que é dia 17. Ela tá voltando pro Brasil para ter a bebê perto da família, que ela é lá do Espírito Santo. E aí também tem isso, né? Dentro do cenário e o da Brasil, não fica todo mundo em São Paulo. Tem o Paulo, que ele tá ali perto de Maringá, o Iagueira, que fica lá em Quintão, que é no sul, Zanata, que tá lá em São Carlos, então cada um também tá um pouquinho num canto. Assim. A maior parte da equipe é de São Paulo, mas hoje tá todo mundo meio que cada um Olha, num lugar. a outra pergunta aqui. Qual a maior dificuldade para criar uma equipe mais diversa? Olha, eu acho que infelizmente a maior dificuldade é achar equipe. Por vários fatores, assim. Eu acho muito difícil achar pessoas sêniores que são de diversidade e inclusão no geral. Isso porque, infelizmente, o mercado ele vai tirando as pessoas da área. Então, teve muita mina que eu conhecia que acabou indo para outras áreas porque não aguentou tanto de machismo que se tinha ali, ou também a quantidade de racismo, homofobia que se tem às vezes dentro do mercado. Então, é uma coisa que acaba deixando você um pouco cansado, então é difícil você ver pessoas que acabaram progredindo, né, a carreira em relação a isso, acabaram indo para outras áreas. E também, ainda, infelizmente, é uma área elitista, então você vai ter poucas pessoas de periferia, porque você precisa ter um bom setup, né? Você precisa ter uma boa máquina. A não ser que você trabalhe presencialmente em algum lugar que vá te dar todo esse suporte e tudo mais, quando você quer, para você começar a estudar em casa, por mais que hoje dê para fazer animação e tudo mais, assim, umas máquinas, né, que não precisa de tudo isso e tal, para você começar, ainda assim ter acesso a qualquer tipo de máquina que minimamente aguente, não é para todo mundo do Brasil, sabe? É uma parte que é muito difícil. Então, tem alguns institutos que eu gosto muito, um deles, acho que é o principal, que é o Instituto Criar, que dá esse tipo de base. Eu já contratei pessoas de lá, eu já trabalhei com pessoas que progrediram muito de carreira vindo de lá, assim, que viraram supervisores e tudo mais, da Casa Blanca, da Quanta, em vários lugares tem uma galera muito boa que veio do Instituto Criar.
que para quem não sabe é um instituto totalmente gratuito que se tem para as pessoas de periferia. Eles só exigem que você realmente, se não me engano, vá na escola, né? Tipo, não tenha tanta falta, essas coisas, seja presente na escola e que também não falte no curso, para poder realmente dar valor ali para o curso. E aí depois você, como produtora, pode entrar em contato com eles para que eles te passem os melhores alunos ou todos os portfólios que os alunos foram criando ali no último ano escolar, para você contratar eles como estagiário. E aí é um jeito de você entrar no mercado que eu acho muito, muito bom, assim, para quem não consegue ter a própria máquina em casa. Então, montar uma equipe diversa, sabendo que é difícil você ser uma pessoa diversa dentro da área, é um pouco mais complexo, assim, do que você simplesmente só ir pelo portfólio. Você tem que ir um pouquinho mais atrás. E, infelizmente, também tem muita gente que esconde quem ela é, seja gênero, seja etnia ou até sexualidade, por medo de retaliação. Então, não tem como você saber. Eu não posso chegar e falar, você é gay, quer trabalhar para. Não é assim que funciona, eu não posso fazer isso. Então, é mais difícil você realmente conseguir ter essas informações que são muito pessoais das pessoas para você poder contratá-las de alguma maneira. Então, o jeito que eu acho hoje é com indicações que eu tenho, assim, das pessoas, né? Então, novamente, por isso que indicações são muito importantes, mas também com grupos que são mais focados nisso, ou institutos como o Instituto Criar. Mas essa é a maior dificuldade, é achar as pessoas. Ó, uma pergunta aqui da Marcita. Como, Oh, como você busca se manter atualizada das tecnologias da área? nossa, Marcita, às vezes eu até fico cansada. A gente acabou de fechar um projeto, que é um workshop, na verdade, daqui em Madrid, que a gente vai fazer, a Hilda, junto com a Papa. E a gente pegou que na verdade é uma mentoria para fazer um pitch de um projeto dentro do Quill, que é aquela ferramenta que muitos modeladores e animadores usam dentro do VR. Essa é uma das tecnologias mais novas assim que eu tenho testado, né? Porque eu já testei com várias coisas diferentes, mas é através desse tipo de mentoria, desse tipo de projeto que eu acabo ficando mais atualizada. Uma das coisas também que eu fiz foi me inscrever em alguns pitches que tem para projetos que eu acho interessante e que se eu passar, vou ter que me forçar a aprender aquilo. Um deles, inclusive, foi um de realidade aumentada para Windows in Wonderland, que é um projeto lá do Canadá, que junto com o Artvive, que é um aplicativo de realidade aumentada, eles pegam e fazem uma rua inteira ali de Toronto, né, que tem uns comércios locais com as vitrines pintadas por muralistas locais, e aí a gente anima, né, qualquer um remoto, anima esses murais e eles colocam a gente coloca dentro do aplicativo, que tem layers e tudo mais, assim, daí depois você aponta o celular e aquela vitrine fica animada. Então isso foi interessante de eu ter também trabalhado junto com os próprios desenvolvedores desse aplicativo e eu acabei aprendendo bastante. E aí tem outros tipos de tecnologia que eu também pego e aprendo muito, assim, através de projetos com clientes que exigem. Então, por exemplo, a Netflix, ela só trabalha com ACES. E aí eu tive que entender toda a pipeline do ACES dentro do After para poder fazer as entregas para eles. E aí, com isso, eu acabei pegando mais outras coisas, de correção de cor e tudo mais. Então, eu tenho muito dessa vontade de ficar indo atrás mesmo, assim, de um pouquinho de informação. E aí, quando eu posso, eu tento me enfiar de uma maneira meio obrigatória, que eu vou ter que entregar alguma coisa dentro daquilo. E aí, com isso, eu me forço a acabar aprendendo. E o mais Nossa, recente, mesmo que é esse do Pio, eu acho incrível, assim, tá sendo incrível essa experiência. você falou do Aces, até me deu uma tremedeira, porque teve uma vez que eu participei de um projeto junto com a Light Farm, e era para Uhum. Netflix. E lá realmente é Aces, né? É, Nossa, mas deu zica, até eu conseguir entender. Se eu não me engano, tinha algum plugin que fazia essa sim, conversão também dentro do After, para você conseguir visualizar, né? Como que exatamente. fica, porque as cores realmente ficam bem diferentes, né? Do que a gente está Fica. enxergando. Então, deu Então, até uma porque o nosso tremedeira aqui. monitor não é puro, né? Então a gente não consegue ver realmente como a cor de fato é. Mas não sei se você sabe, agora o After ele tá com esses, já direto. O Ah, último, ativo. acho que as últimas duas versões, não a versão
2022, 2023, mas a 2024.1, né, esses pontos, alguma coisa, eu não lembro qual, mas acho que há 2 atrás eles já começaram a implementar e Legal. a gente testou, inclusive, nesse do DNA do crime. Mas esse foi, acho que, o mais chato, assim, foi o de conseguir ver as cores direitinho e também não Sim, conseguir trabalhar direito com os blend modes, né, porque ele não ia respeitar tão bem. sim. Vamos ver outra pergunta aqui. Como você vê o futuro do motion? Nossa, sabe que eu já perguntei muitas vezes assim em relação a isso. É que agora que eu estou trabalhando, né, fazendo mais essa mentoria junto com a Papa do VR, eu tenho pensado cada vez mais nisso, nessas imersões que a gente consegue fazer. Tem algumas coisas que eu imagino que é um futuro onde a gente tem algumas automações e cada vez mais a gente vai ter mais automação, porque o motion que a gente tem hoje é muito diferente do motion de 20 anos atrás. Inclusive, o que eu fazia há 20 anos atrás não tinha quase plugin, não tinha nem nativo do After, nem externo, não tinha script nem nada. E foram criando cada vez mais coisas assim para agilizar a nossa vida, para deixar as coisas mais fáceis, para a gente conseguir também colocar um pouco mais de energia em outras coisas, explorar novas tecnologias e tudo mais. Então, o que eu vejo são 2 caminhos, né? Ou a gente tem essa, e acho que na verdade nem ou. A gente vai ter uma automação cada vez maior, onde a gente já está indo para um text to vídeo, né? Então a gente está conseguindo ir de texto direto para vídeo, com inteligência artificial e esse tipo de coisa. Eu acho que isso vai crescer cada vez mais, eu não acho que isso vai morrer, eu só acho que ele vai criar o seu propósito. Não vai ser o mesmo propósito que a gente está usando no nosso dia a dia de trabalho agora, acho que ele vai para uma outra coisa. Acho que ele vai mais para animações que são rápidas e são facilmente esquecidas de qualquer jeito, né? São coisas que a gente faz para ser postado nos stories e depois ir para o esquecimento completo. Então, acho que a gente vai ver mais, cada vez mais disso, a gente vai ter cada vez mais essas partes de automação mesmo, de inteligência artificial, a gente vai evoluir para esse caminho. A gente tem uma parte de imersão e código também, tem uma produtora que eu gosto muito, que é a Alt, que eles fazem bastante coisa, ou também a Universal Everything, que eles fazem muita coisa voltada para programação com arte, que eu acho que é um caminho que a gente vai seguir bastante. Só que tem um outro lado, falando até de automação, que há um tempo atrás eu vi um documentário que falava sobre o país mais automatizado do mundo, e na época, e até hoje, né, acho que perdeu para a China, mas na época era o Japão. O Japão é o país mais automatizado que se tem. Mas, ao mesmo tempo, era o país que mais valorizava o artista, que era o que mais valorizava a arte manual. Porque a partir do momento que a gente tem tudo automatizado, se você tem um traço próprio, se você tem a sua própria criação, você consegue se distanciar daquilo que está sendo produzido e você começa a criar algo único. E as pessoas elas vão sempre se atrair por um processo de criação. Eu acho que não é à toa que, por exemplo, a maioria dos seus vídeos mesmo, Thiago, acho que os que mais devem ter visualização é sobre o processo e não a arte final. Porque as pessoas Isso. gostam de ver, elas gostam de saber que deu trabalho para fazer aquilo. Então, volta, faz um ciclo, sabe? A gente volta a apreciar realmente o trabalho que aquilo vai dar, o trabalho manual que aquilo vai ter. Inclusive, isso é algo que eu realmente gosto de fazer nos vídeos que eu posto. São tudo muito curtos, sei lá, 9 segundos, mas eu gosto de Uhum. mostrar como que é o processo, né? Por Sim. trás só da entrega final. Porque às vezes as pessoas acabam até não entendendo o nosso orçamento, né? Elas olham assim, mas as pessoas leigas, né? Hoje em dia, trabalhando com estúdios grandes, eles entendem. Mas uma pessoa Sim. leiga, nossa, mas por que seu trabalho custa tanto se é só o desenho se mexendo ali, que não sei o quê? Mas não imagina o processo enorme que tem por trás disso, né? E o Pois é. tempo e estudo que tem que se dedicar para conseguir executar esse trabalho da melhor forma. Então, e eu acho que é uma coisa que atrai muitas pessoas saberem que dá trabalho, que aquilo é feito de uma maneira pensada, né? Então, por mais que a gente tenha realmente um avanço, que ele não vai ser freado de inteligência artificial ou de realmente automações no geral, com certeza a gente vai ter os clientes e tudo mais que eles vão querer o diferente disso, né? Eles vão querer algo pensado, algo estruturado. E Sim. é assim que eu vejo, pelo menos, o futuro. Babu, a gente está chegando a uma hora de live aqui, mas eu tenho uma última pergunta para fazer também para você, Claro. que
algum conselho que você daria para a galera que está iniciando na área, conselho ou dica? Algo que talvez você não tenha tido no seu início e acha importante, sabe? As pessoas terem, conhecerem nesse primeiro momento. Olha, deixa eu pensar de coisas que eu não tenha falado durante a live, porque fora, né, seus colegas não são seus inimigos ou competidores, eles são seus amigos e indicadores. Eu acho que o principal para você que está entrando na área é pensar que o caminho que você vai ter até você achar que você está realmente bom, ele é infinito. Ele não para. Você não vai achar que daqui a 2 anos você já está bom o suficiente, já está satisfeito. Você sempre vai procurar outra referência que vai ser melhor do que você e você vai querer ir atrás dela. Então, não se deixa levar pela negatividade do seu próprio processo. Se compare com você de ontem, não com o amiguinho do lado. Realmente acredite e estude. É isso, estuda. Vai atrás, assiste conteúdo de graça, se você tiver oportunidade, compra curso, vai atrás das pessoas, assim, troca ideia, conversa, mas realmente se dedica, porque não dão valor ao quão difícil é a área do motion design. As pessoas acham que é que nem você falou, Thiago, é tipo desenho, né, simplesinho, coisinha básica, coisinha simples e tal. Não, não é. É muita técnica, é muita coisa. Você tem que estudar muito, muito para ficar bom. É muito mesmo. E Sim. quando você acha que você conseguiu fazer tal coisa, você vai ver uma outra coisa que é ainda mais difícil, você vai querer fazer. Então, Uhum. acredita no teu processo, mas estuda. Não para de estudar, porque senão você vai ficar para trás. É importante, como você falou, por mais que a gente tenha, às vezes, ajudas, hoje em dia mesmo está muito mais fácil, tem conteúdo online, gratuito na internet, é algo que só depende da gente. A gente realmente tem que estudar Sim, muito, ter uma constância, e correr atrás, porque ninguém vai correr atrás dos nossos sonhos pela gente, né, não Babu? vai, Então, não vai. A gente tem que fazer esse caminho. sim, com certeza. Babu, a gente chegou em 1 hora de live. Vou aproveitar esse momento que a galera está aqui ainda. Vou pedir para tirarem um print da nossa tela. Vamos até fazer uma pose aqui, por uns 5 segundos, para a galera conseguir tirar um print. Vamos lá. Nossa, saiu até um balãozinho aqui na minha tela agora. E, pessoal, quem puder, compartilha essa live. Me marca Hilda Motion. Marca a gente, porque cada vez eu quero que esse conteúdo tenha um alcance maior para contribuir com vocês mesmos, para toda a comunidade, a gente crescer ainda mais fortalecidos, né? Com muita informação e galera de peso, assim como a Babu tá aqui hoje. Babu, de novo, muito obrigado por ter separado um pouquinho do seu tempo para bater esse papo comigo. É um prazer, uma honra ter você aqui. Obrigada. Adorei conhecer melhor a sua história, conhecer melhor o seu trabalho. E é isso, muito obrigado mesmo, de verdade. Muito obrigada a você. Obrigada a todo mundo que ficou aqui. É isso. Vai descansar que aí tá tarde já. Sim, sim, eu tenho que jantar ainda, mas agora eu vou. Mas obrigada mesmo pelo Oh, convite. imagina. Valeu, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.